Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Marcos e primeiro eu quero fazer um convite para você. Se inscreva no nosso canal, dá seu like, faça seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo com amigos. A palavra de Deus tem que ser sempre compartilhada. Hoje nós vamos tratar de um assunto que vai falar sobre saúde e doença. Tão na moda nos nossos tempos, tão na moda nesses dias, né? O que é saúde, o que é adoecer? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e, segundo sempre a palavra de Deus, o que Deus tem a nos falar sobre saúde e doença, o que Jesus Cristo fala a esse respeito nos evangelhos com a gente. Primeiro eu quero dar a definição para você da OMS, que vai falar que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Então esse é o conceito que a humanidade coloca através da OMS, a Organização Mundial da Saúde, sobre o que é saúde. E quem não está assim, então está em estado de doença, certo? Mas nós vamos redefinir isso e eu queria começar falando com vocês sobre um texto que está em Lucas, no capítulo 5, no versículo 20. Ele vai falar sobre a saúde, primeiro espiritual. Então vai chegar um homem paralítico em Jesus, vai chegar esse homem com a paralisia e Jesus, a primeira atitude que Jesus vai tomar a respeito desse homem não é a cura física dele, mas é a cura do espírito dele. Jesus vai falar, a primeira coisa é: seus pecados estão perdoados. Olha que interessante, Jesus começa trabalhando o espiritual, curando pecados. Quando Jesus cura o pecado, creio eu que Jesus também cura a mente desse homem. Começa a restaurar os seus princípios mentais dele, começa a restaurar os seus pensamentos. Então ele tem perdão dos pecados. Eu não sei qual pecado, a Bíblia não descreve que pecado é esse, mas ele vai falar sobre seus pecados estão perdoados. Então esse homem está livre para começar uma nova vida, está livre para começar de novo. E a sua mente começa a ter um refrigério e ele vai começar a pensar de novo. Mente livre, pensamento livre. Mas aí há uma questão. Ora, Jesus curou sim o espiritual desse homem. Jesus curou sim o mental desse homem. Mas fisicamente ele ainda está debilitado. E Jesus vai falar assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem toda a autoridade sobre a terra. Então aí Jesus vai curar o físico dele. E quando Jesus cura o físico dele, Jesus também vai restaurar o seu social. Porque aí ele vai poder voltar a se engajar na sociedade, voltar a ter seus amigos, voltar a poder ter um trabalho de novo. Então, Jesus trabalha uma quarta etapa que a humanidade não trabalha, a cura espiritual. Então, eu também quero citar outro texto para você, está em Marcos, no capítulo 10, no versículo 51. É a cura do cego. Eu queria colocar em um outro contexto para você esse dom da cura de Jesus, porque o cego, o filho de Timeu, Bartimeu, ele vai começar a gritar para Jesus, chamar Jesus, e quando ele chega perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele, que o que queres que eu te faça? Parece uma ironia de Jesus. Eu já vi vários pregadores, e não desclassificando nenhum deles, falando que Jesus está mais ou menos brincando com Bartimeu. Porém, eu acredito que não seja isso. Jesus está falando o seguinte: o que queres que eu te faça? Realmente você quer ser curado? Olha só, o Bartimeu ele tinha uma capa onde ele poderia arrecadar dinheiro, ele tinha autorização do reino de Roma para ser um pedinte. E isso lhe rendia um bom lucro. Alguém lhe trazia ali todas as vezes para ele obter esse lucro. E quando ele fosse curado, isso seria cessado. Então Jesus pergunta para ele: você já avaliou os prós e os contras? O que queres que eu te faça? E Jesus toma a decisão segundo o que Bartimeu fala: quero ver. E aí Jesus o cura, porque Jesus chamou
o cego Bartimeu para dentro de si, para ele avaliar se ele realmente queria ser curado. Um outro episódio está em João, também no capítulo 5, no versículo 6, que é o tanque de Betesda. Ali havia um homem que estava há 38 anos. Ele era paralítico e ele não conseguia alcançar as águas, porque, segundo a história, um anjo agitava as águas e ele era curado. E Jesus o encontra e pergunta: queres ser curado? Mais uma vez, parece uma ironia de Jesus perguntar para um homem que está há 38 anos tentando ser curado. Parece uma ironia. Porém, o que Jesus está fazendo é novamente pedindo para esse homem: avalie se realmente você quer ser curado. Olha, tem alguém que te traz aqui no tanque. Faz 38 anos que você está vindo nesse tanque. Você já está acostumado com tudo isso. Você realmente quer ser curado ou não é melhor você continuar nessa vida? Essas avaliações que Jesus chama para fazer, é essa avaliação que eu queria chamar você para fazer da sua vida hoje, sobre o que é cura e o que é o adoecer. Então eu queria chamar você para começar a pensar sobre isso, pensar essa linha de raciocínio. A primeira coisa que eu quero chamar você para fazer é: você não precisa ser escravo da sua doença. Você não precisa ser escravizado por essa enfermidade, seja ela qual for, seja ela na área física, seja ela na área mental, porque nós podemos ressignificar a nossa vida. Não viva a sua vida com o padrão do adoecer, viva a sua vida com o padrão da sua vida. A doença está na sua vida, você não é parte da doença. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: essa minha diabetes não me deixa. Se ela é sua, como ela vai te deixar? Ela já te pertence. Mas quando a gente volta para esse exemplo de novo, a gente pode significar ela da seguinte forma: eu tenho essa doença, mas essa doença não é o que guia a minha vida. Eu simplesmente cuido dela, mas ela não guia meus afazeres, ela não guia minha vida. Eu não preciso ficar relatando ela de minuto em minuto para as pessoas. Não, ela faz parte da minha vida e ela vai conviver comigo, e eu dia a dia vou vencendo esse obstáculo, vencendo essa dificuldade e vivendo a minha vida normalmente. Você vai ver que a partir disso você vai começar já a ter um ganho de saúde. E a mesma coisa, de qualquer coisa que você tenha, mesmo que seja mental, quando você diz assim: eu vou seguir em frente, apesar dessa depressão, eu vou seguir em frente, apesar desse meu medo, isso começa a tomar outra conotação na sua mente. Ou seja, o adoecer também faz parte de nós. Olha só como a doença ela é terrível. A pessoa descobriu que ela tem uma doença, ela descobriu que ela tem um grande mal, por exemplo, um câncer, e ela vai trazer isso e somatizar na sua mente. Quando ela somatiza o câncer na sua mente, ela potencializa a doença ganha mais força, e a doença ganhando mais força, a sua mente se enfraquece mais e fatalmente a pessoa já começa a se debilitar muito rapidamente. Quantas vezes a gente não vê falando: ele descobriu o câncer, se debilitou e morreu rapidamente. Por quê? Porque o câncer debilitou a nossa mente também, porque a doença debilitou a nossa mente. Nós temos que encontrar forças em Cristo Jesus, nós temos que encontrar forças em Deus para falar: Senhor, essa doença afetou meu físico, mas não vai afetar minha mente. Essa doença afetou a minha mente, mas não vai me paralisar. E isso vai nos dar um novo significado, uma nova força. E quando nós formos orar, pedindo a cura de Deus, eu creio na cura divina, eu creio que Deus pode nos curar e restaurar a nossa saúde. Nós já estamos completamente sarados e pronto para responder para Jesus: eu quero ver. É isso que é o grande diferencial, porque isso já existe dentro de mim, isso já existe dentro do meu ser. Eu quero ser curado. Quando aquele homem fala assim: olha, eu tento entrar no tanque, mas não consigo, Jesus já entendeu: não, o que ele realmente quer é ser curado.
Então nós temos que desejar essa cura, nós temos que desejar ser curado. A doença não pode ser o nosso padrão de vida, nós não podemos viver em função da doença. A doença tem que conviver conosco, fortes e firmes na palavra de Deus. E a última dica é: ore ao Senhor, busque ao Senhor, coloque tudo diante de Deus para que Ele possa te trazer pleno restabelecimento. Não importa como, não importa se for apenas convivendo com a doença, não importa se for o espinho da tua carne que você vai ter que conviver com ela, mas conviva sabendo que Cristo Jesus é aquele que guia a sua vida, é aquele que te dá forças nos momentos mais difíceis da sua vida. Vamos orar? Esse é um dia bom para orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu oro por todos os enfermos da nossa nação, ó Pai. Eu oro pelas pessoas que estão enfermas das mais variadas doenças, que o Senhor possa trazer primeiro a grande cura, a cura do nosso querer ser curado, do nós termos vontade de ser curado. Cura a mente, cura o corpo, restabelece, Senhor Deus, a plenitude do Teu querer sobre a vida dessas pessoas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.